Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Psicologia Tomista, a aula de hoje de número 18. Então, estamos há 18 domingos aqui, fielmente, às 9 horas, trazendo uma aula de Psicologia Tomista. Quero muito agradecer a todo mundo, antes de começar, né, a interação de vocês, a presença no grupo do Telegram, os comentários, curtidas, compartilhamentos, enfim. Quero que isso continue, tá? E como eu sempre falo, eu faço a minha parte e vocês fazem a parte de vocês, ok? Então, para mim vai ser sempre muito importante essa participação, ok? Então, muito obrigado. Outra coisa, se você ainda não entrou no meu grupo do Telegram, o link está aqui na descrição deste vídeo. Entra lá. Por que eu quero que você entre lá? Pelo seguinte fato. As aulas aqui no YouTube vão ficar abertas somente em 24 horas. Depois, ela vai ficar lá no Telegram, mas ela não vai ficar eternamente lá. Então, das 18 aulas, deve ter umas 5, 6 disponíveis no Telegram e as outras não estão mais disponíveis. Então, dá tempo de você entrar e assistir, ok? Então, esse é um ponto importante. Outra coisa, vem comigo hoje, especialmente, não sai daqui não, vai até o final. Por quê? Porque no final eu quero trazer para vocês um anúncio importante e que, se eu tiver vocês junto comigo nisso, vai ser também muito legal, ok? Mas, como aparece na tela, você já viu aí na descrição desse vídeo o tema de hoje. Vamos lá, né? A psicologia e a imagem do homem. Esse é o nosso título da nossa aula de hoje, um texto. E esse texto que eu estou trazendo para vocês é um texto bem importante, porque é de uma autora importante também, tá? Então a autora está aí, ó, é a Magda Arnold, tá? Ela é uma psicóloga, foi uma psicóloga, ela morreu em 2002, tá? Que talvez seja a maior influência da visão tomista na psicologia contemporânea. É ali o que acontece na teoria das emoções dela, tá? Então essa autora, ela é conhecida por ser responsável, lá nos anos 60, por uma espécie de avanço cognitivo da psicologia das emoções, certo? Então, esse avanço cognitivo da teoria das emoções é importante e é por que eu quero trazê-la aqui? Porque ela se inspira na concepção de paixão de Santo Tomás. Então, o texto de hoje é um texto dela, que eu quero que vocês vejam ali o quanto que essa psicologia tomista ela tem uma influência grande aí, né, em autores que estão aqui no nosso século, que foram importantes, né, no desenvolvimento da psicologia, tá? Essa queridíssima Magda Arnold, ela tem um livro aqui que eu vou mostrar para vocês. Peço que, se vocês querem, anota o livro. Dá um pause aqui, né, meu amigo? Né? Dá um pause e vai dar tudo certo. Deixa eu só tirar ela aqui da frente. Ó. Ela tem esse livro aqui, que é o principal livro dela, ó, Emoção e Personalidade, ok? Aspectos psicológicos. É um livro de 2 volumes, tá? E o segundo volume, como aparece aí, Emoção e Personalidade, aspectos neurológicos e fisiológicos, ok? Então, eu quero trazê-la, né? Hoje a ideia é trazer para vocês verem quanto que nós temos aqui uma profissional, né, do século XX, influenciada por Santo Tomás, e o quanto que isso faz diferença na visão dela, tá? Na visão dela de trabalho, etc, etc, etc. Então vai ser muito legal, esse texto dela é muito bom, tá? Então, vamos nós. Então, muita atenção, e como eu falei, no final eu quero trazer uma coisa importante para cada um de vocês, tá bom? Então, ela começa o texto sendo bem clara, ela fala, né, quaisquer que sejam os problemas que o psicólogo investigue, sejam eles na psicoterapia, sejam eles na pesquisa, implicam necessariamente algumas suposições sobre a natureza do homem, certo? Então, como está claro, eu acho que para vocês estão claros desde a aula 1, é muito importante ter uma noção saudável sobre a natureza humana. O que ela está trazendo, ela começa, abre o texto falando que não importa, todo psicólogo, seja na psicoterapia, seja na pesquisa, ele vai ter necessariamente algumas suposições sobre a natureza do homem, certo? Então, cada psicólogo tem uma imagem do homem em sua mente que determina
sua abordagem. Então, tanto em relação ao problema do paciente, né, quando a gente pensa na dinâmica clínica, obviamente, quanto também em relação à pesquisa, certo? Então, já temos isso como já definidos, ok? Já temos que definir isso bem. Então, toda teoria psicológica, nos lembra ela, designa uma imagem do homem, né? Seja uma imagem explícita, né? Então, essa teoria explicitamente coloca uma imagem do homem, ou de forma implícita, tá? Então, muitas vezes, é simplificado demais, né? Ainda mais frequentemente distorcido. E raramente é um conforto para aqueles com orientação religiosa. Olha que coisa interessante, né? Então, toda teoria psicológica vai designar uma imagem do homem, seja explícita ou implicitamente. Muitas das vezes é uma imagem simples demais, muitas outras vezes é distorcida demais, e raramente as pessoas que têm uma orientação religiosa encontram um certo conforto. O que ela está falando é algo que é um problema gravíssimo, poucas vezes alertado. Muitas vezes as pessoas olham, não me adaptei, e às vezes acham até que a culpa é própria dela, né? E às vezes, aquela visão do homem daquele profissional é terrível, né? Então, esse é uma chamada de atenção muito importante, né? E aí ela começa trazendo o Freud, porque ela quer trazer essa dimensão aí dessa visão de homem, né? Então vamos lá. Vou sair do fundo aí para ficar mais fácil para ler, tá? Para Freud, o homem é essencialmente uma criatura de impulsos irracionais. Suas forças motivacionais internas são impulsos instintivos que o movem para a emoção e a ação na polaridade do amor e da agressão, Eros e Thanatos. A psicanálise lida com as tendências apetitivas do homem e seu desenvolvimento genético, descrevendo uma odisseia da libido, em que a energia psíquica é dirigida primeiro para o corpo, depois para a mãe, depois para o pai, para finalmente chegar à disposição da catéxia do objeto, a partir da qual aumenta a consciência e a simbolização. Quando a criança se identifica com o pai, ela incorpora a imagem do pai no superego, que suplanta a função punitiva do pai. Segundo Freud, as ameaças e castigos parentais são agora internalizados, de forma que a criança faz o que deve por medo do superego, assim como fazia originalmente por medo do castigo dos pais. Ao mesmo tempo, o superego também representa seu ego ideal, formado por seu pai. Assim, a criança ama e, ao mesmo tempo, teme o superego, assim como amou e temeu seu pai. O id, fonte da libido, é reprimido pelo superego, enquanto o ego fornece suporte válido para reconciliar as necessidades instintivas com as necessidades da realidade e as estruturas do superego. Para Freud, a felicidade do homem parece residir na obtenção da mais alta satisfação instintiva nas circunstâncias da vida. No entanto, Freud observa que a felicidade não pode ser encontrada totalmente no prazer instintivo, uma vez que há um verme na maçã, embora não uma cobra no jardim do Éden, que impede a satisfação plena. Então ela começa trazendo o olhar aí de algumas referências importantes e grandes, né, na psicologia. Começa com Freud, agora ela vai para o Adler, né? E vou sair do fundo novamente, né? A psicologia individual de Adler apresenta uma imagem diferente do homem. A ênfase central de Adler é na inferioridade constitucional da criança em comparação com o adulto. Por muitos anos, a criança é completamente dependente de seus pais, não apenas para a vida, mas também para a realização da maioria de seus desejos. Isso gera uma luta pelo poder, um desejo de remediar sua percepção de inferioridade, o que o leva a um conflito permanente, não só com seus pais, mas também com seus irmãos e irmãs mais velhos. A rebelião da geração mais jovem contra os adultos encontrou em Adler um porta-voz eloquente. Ao mesmo tempo, ele enfatiza o sentimento de comunidade básica entre todos os homens, que equilibra a luta pelo poder e evita seus excessos. Quando o sentimento de comunidade é muito fraco para equilibrar a afirmação de superioridade,
ou quando essa afirmação é particularmente intensa, surge um conflito e uma possível neurose. Da mesma forma, Freud vê a origem da neurose e da infelicidade humana no conflito entre a libido e as barreiras reais e culturais que a confinam. Então, Adler as vê no conflito entre a luta pelo poder e os limites da cultura e afeição. Para Adler, o objetivo de vida de um homem é alcançar o sucesso de suas habilidades sem perder o contato com seus irmãos homens. Ele alcança a superioridade desenvolvendo seu estilo de vida, entre aspas, que se forma a partir das experiências na infância. Vamos lá, vamos seguindo, porque ela já apresentou o Freud, o Adler, e agora vem o Jung. Vou sumir do fundo novamente. Jung, outro dos primeiros discípulos de Freud, se distanciou ainda mais do professor do que Adler. Para Jung, o objetivo de cada homem é sua individuação, processo no qual ele emerge da inconsciência infantil por meio de um período de caracterização social, especialmente de regulação à luz da consciência e do pleno desenvolvimento de suas faculdades. O homem totalmente identificado desenvolveu as 4 funções: pensamento, sentimento, sensação, intuição, de maneira bastante igual e pode usá-las com igual facilidade. Tal homem se sente em casa em seu inconsciente, tanto quanto em seu... Só voltando aqui. Tal homem se sente em casa em seu inconsciente, tanto quanto em seu consciente. Ele é capaz de se valer da sabedoria cumulativa do inconsciente coletivo para corrigir os erros do seu inconsciente. Desse modo, o homem se torna um todo, integrado, coletivo. Integrado, identificado, vivendo não só graças aos seus recursos conscientes, mas também aos inconscientes. Um homem plenamente identificado é um mestre das forças psíquicas que há muito tempo, na infância da raça humana, saía de si mesmo por meio da projeção, na forma de deuses e demônios. Agora ele pode controlá-los, em vez de estar à sua mercê. Para Jung, a personalidade se desenvolve de acordo com as leis colocadas no inconsciente. O consciente deve dar um passo para trás e esperar até que o inconsciente surja. Ou melhor, até que o inconsciente viva no consciente. Portanto, é assim que Jung interpreta as palavras de São Paulo. Não eu, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, como se fosse não eu, mas o inconsciente que vive em mim. E aí, ela entra na primeira parte do texto dela, que ela diz, olha, comparada a essas imagens coloridas e também fascinantes do homem, a imagem tirada pela psicologia acadêmica é particularmente sem atrativos. Ela começa trazendo uma crítica. E ela fala, para os behavioristas com tendências positivistas, o homem é simplesmente um animal muito complexo que pode ser entendido como base em uma proposição muito simples. Abre aspas para ela aí, O homem é estimulado a agir por forças viscerais, nas quais as forças aprendidas de segunda categoria são enxertadas. A aprendizagem é necessária para reduzir a força de tensão, seja ela primária ou secundária. Portanto, o homem é inevitavelmente egocêntrico, embora possa desenvolver motivações úteis para a socialização, se isso servir para reduzir a tensão. O homem pode projetar ou pensar ou manipular símbolos em vez de objetos, e, portanto, seus objetivos dependem inevitavelmente do meio social em que vive e pelo qual foi condicionado. Portanto, o behaviorista tem certeza de que um conhecimento completo das situações de estímulo permitiria a previsão exata da ação humana. Para ele, a liberdade humana é uma ilusão, a responsabilidade humana uma armadilha. Então, existem apenas pequenas diferenças entre esta imagem do homem e aquela tirada por outros teóricos da psicologia. Uma imagem mais promissora, podemos dizer assim, é encontrada em alguma das teorias clínicas mais recentes, nos lembra ela, que vê o homem como um ser capaz de autoatualização. Então, abre aspas para ela novamente. Para Goldstein, o homem desenvolve seu potencial escolhendo os modos de ação, percepção, avaliação, que acabam se tornando hábitos.
constantes comportamentais. A autoatualização é limitada pela tentativa de autoatualização de outros. Portanto, o indivíduo se limita voluntariamente e sofre essa limitação voluntária. Para Goldstein, a liberdade significa escolher a autorrealização e a autolimitação. Isso cria uma dificuldade em manter um equilíbrio adequado entre o que o homem deseja e o que ele pode ter ou permitir-se ter. Assim, o homem difere dos animais por causa de seu problema especial de centrar-se, de encontrar o equilíbrio. Mas Goldstein acredita que este é um fenômeno transitório e que o impulso evolutivo acabará por vencer, garantindo a autoatualização plena para qualquer pessoa. E ela continua aqui, vamos lá, abre aspas para ela. Maslow, com um conceito semelhante de autoatualização, tenta especificar as forças que o favorecem. No nível mais baixo de desenvolvimento ontogenético, ele coloca necessidades biológicas que devem ser satisfeitas, pelo menos até certo ponto, antes que as necessidades mais elevadas e necessidades de segurança possam emergir. Quando estes são satisfeitos, a necessidade de amor emerge, e em seguida a necessidade de valor, e finalmente, quando todas as necessidades inferiores são satisfeitas, a necessidade de autorrealização aparecerá em cena e incitará o indivíduo a ações criativas que são impossíveis enquanto o homem é motivado simplesmente pelas necessidades de segurança, amor e valor. Na visão de Maslow, é uma questão de sorte que as necessidades básicas tenham sido satisfeitas na infância para que a necessidade de autorrealização possa emergir. Embora a escolha individual e a autodeterminação sejam características dos autores automáticos, não se sabe ao certo como essa liberdade é desencadeada. A implicação parece levar ao fato de que a natureza humana possui potencial para a liberdade e autodeterminação, mas que depende inteiramente de circunstâncias ambientais favoráveis para alcançar a fruição. Então, para o homem religioso, nos lembra ela, né? Ela trouxe aqui várias definições, do Freud, do Jung, do Maslow, enfim. Mas ela fala que para o homem religioso, nenhuma dessas imagens do homem é realmente adequada, por mais populares que elas sejam na psicologia. Então, vamos abrir aspas para ela novamente, né? A imagem mais lamentavelmente distorcida é pintada por behavioristas, para os quais não há liberdade nem responsabilidade, nem aspiração cultural, estética ou religiosa, e nem mesmo autoconsciência e reflexão. Onde tudo é reduzido a um expediente, nem mesmo a arte ou a religião podem florescer. O que se passa com uma atividade cultural ou religiosa é simplesmente o resultado de um reflexo condicionado aprendido, baseado em associação mecânica ao invés de um verdadeiro reconhecimento de valor. A adoração a Deus se torna um produto acidental do aprendizado social. A questão de sua existência nunca pode surgir. Para um homem que vê esse sistema não apenas como um método mais ou menos útil de investigação, mas que o assume como uma explicação geralmente válida, a religião nada mais é do que um dispositivo social que pode ser mudado ou abolido à vontade. Olha como ela traz uma crítica aos behavioristas, né? Aí ela fala que alguns dos outros sistemas não estão mais dispostos a uma religião genuína. Então ela coloca a imagem freudiana do homem precisaria de correções substanciais, certo? Alguns analistas modernos, e ela coloca o Stern como um deles, né, sugerem que o desenvolvimento psicossexual, como foi postulado pelo próprio Freud, né, descreve apenas a organização da personalidade do neurótico, ou a personalidade antes da sua organização racional final. Ou seja, eles se queixam de que a psicanálise apenas descreveu as leis do inconsciente, que o consciente do homem é racional e que pode ser ajudado a controlar o inconsciente. Então, assim, a psicanálise poderia ser usada para quebrar as cadeias do inconsciente, para captar e capacitar, né, o paciente a agir de acordo com princípios éticos válidos.
Mas, nos lembra ela, na melhor das hipóteses, como aparece aí na tela para vocês, isso se parece com uma solução remendada que exige uma reconstrução a partir do zero. Olha como ela traz uma crítica bem constante ali, né? E ela falou do Freud, ela vai voltar para o Jung, né? A imagem de Jung pode parecer mais agradável à primeira vista, mas contém perigos. Então, abre aspas para ela, deixa eu só sumir aqui no fundo para ler melhor. A Magda diz: seu inconsciente coletivo parece ser o reservatório de todas as magnitudes, de todas as imagens de excelência, mas também de todo o mal. Um homem literalmente produz seus deuses e demônios e deve ser instruído a se afastar dessas projeções, diz Jung, se quiser atingir a maturidade. Jung frequentemente aponta que pode realmente haver algo real por trás dessas projeções. Mas tudo isso é inacessível à investigação psicológica. Portanto, pode ser possível interpretar literalmente e acreditar nessa realidade extrapsicológica. Mas isso significa que devemos recorrer a outra imagem do homem para ter uma visão adequada da realidade. Embora os psicólogos falem em projeções, sejam elas do tipo freudiano ou junguiano, isso certamente implica que são imagens produzidas por quem as projeta fora de si mesmo e não uma experiência de alguma realidade extrasubjetiva. Na melhor das hipóteses, aceita a imagem freudiana ou junguiana do homem significa que devemos atualizá-la com outra, que leve em conta a realidade religiosa, e as duas não são totalmente compatíveis. Então, olha que citação importante, né? A dela, né? Só vou repetir esse final aqui, né? Que ela vai falar: embora os psicólogos falem em projeções, sejam elas do tipo freudiano ou junguiano, isso certamente implica que são imagens produzidas por quem as projeta fora de si mesmo, e não uma experiência de alguma realidade extra-subjetiva. Na melhor das hipóteses, aceitar a imagem freudiana ou junguiana do homem significa que devemos atualizá-la com outra, que leve em conta a realidade religiosa. E as duas são totalmente compatíveis. Não são totalmente compatíveis. Então ela já traz essa coisa clara, ó, não são compatíveis com, né, não são totalmente compatíveis com a imagem religiosa, né? O homem realizador, como Goldstein e Maslow, né, o retrata, reduz o homem a um adorador. Vamos lá. Abre aspas para ela. O homem realizador, como Goldstein e Maslow o retratam, reduz o homem a um adorador. Só podemos esperar e ver se o avanço progressivo da humanidade acabará por trazer sensibilidade religiosa a todas as pessoas. A explicação de Maslow poderia nos permitir incluir a atividade religiosa na autoatualização, assim como as realizações artísticas, científicas e culturais estão incluídas. Na verdade, Maslow diz que os indivíduos que se realizam possuem um senso religioso forte, mas não ortodoxo, enquanto as pessoas que não se realizam. Maslow descobriu que elas são a esmagadora maioria. Eles não têm senso religioso? E Deus não existe para eles? Né? Olha como é que a gente vai vendo ela muito, né, muito direta, né, nessa dimensão crítica ali, né? Então, é um ponto muito importante aí também, né? Então, é claro que todas essas imagens do homem, como nos lembra ela, se baseiam num pressuposto mecanicista e determinística, como se fosse, né, reduzindo, né, o homem a um animal ou a uma máquina, certo? Então, qualquer tentativa de corrigir essas imagens, né, que são as imagens que cada uma dessas teorias dá do homem, né, sem corrigir os pressupostos básicos, introduziria uma lacuna que iria minar os fundamentos da teoria ou destruiria a imagem corretiva sobreposta, certo? E claro, né, que certamente deveria ser possível construir uma teoria psicológica que reconheça o homem como essencialmente diferente dos animais, apesar de todas as semelhanças, né? Uma teoria que admite que o homem possui habilidades que o transcendem,
né, que transcendem o conhecimento sensorial, e aspirações que vão além dos instintos e dos apetites, né? Então, nos lembra ela, né? A menos que a imagem do homem delineada na teoria psicológica, né, inclua o homem racional, tanto quanto o homem impulsionado, a menos que inclua o reconhecimento do homem, do que é bom, e sua determinação de agir de acordo consequentemente, não há possibilidade de explicar suas realizações culturais ou suas aspirações morais e religiosas. Ou seja, ela está querendo trazer aqui a ideia de que muitos desses autores da psicologia contemporânea são imagens muito distorcidas e até muitas vezes perigosas, né? Então, esse é um chamado de atenção, né? E aí ela vai falar que existe uma teoria que incorpora uma imagem aceitável do homem, né, e que na época, quando ela escreve o texto, né, foi recentemente delineada por um autor chamado Gasson, ok? Gasson, tá? Então, segundo ele, o ser humano pode e organiza suas forças, ações e hábitos na busca ativa de seu ideal, desenvolvendo assim a sua personalidade, fruto das suas ações e raiz dos seus esforços futuros. Então existe uma organização naturalmente determinada, um esquema básico, por assim dizer, que estabelece o desenvolvimento humano normativo. Porém, essa tendência natural para a perfeição, nos lembra ela, esse desejo indefinido de ser melhor, pode ser implementado por ação deliberada e escolha racional, se quisermos atingir a perfeição humana. Olha que como é bonito, meus amigos, quando uma autora ou um autor, ele traz para a dinâmica da psicologia a ideia de perfeição. Então isso é muito legal, e ela traz isso, né? Todo homem, continua ela, né, se move em direção às coisas e pessoas para conhecê-las, aprendê-las e, portanto, apreciá-las ou não apreciá-las. Ao amar uma pessoa, você se aproxima dela, coopera com ela, se deleita com ela. Apreciando as coisas, adquire-se, forma-se, incrementa-se. Ao adquirir o que você precisa e deseja, você ganha domínio sobre o ambiente e assim enriquece a sua personalidade. Portanto, nos lembra ela, as funções ativas de conhecimento, apreciação, vontade constituem uma tendência natural para a posse das coisas. Então, ao se estabilizar em sua posse, o homem não apenas se enriquece, mas estabelece uma base para resultados futuros. Por outro lado, nem todo ambiente é valioso ou útil. As coisas podem ser perigosas ou ameaçadoras, ou simplesmente inadequadas para objetivos determinados naturalmente. Olha como a gente já começa a ver uma dimensão realista, né? Então esse é um ponto que é muito legal quando a gente pensa numa psicologia, que eu chamo aqui, né, de psicologia das alturas, como que a gente já consegue enxergar ali isso de uma forma muito mais realista, essa vontade de realidade, né, podemos dizer assim, né? Então quando ela traz a ideia de que, né, nem todo contexto ele é agradável, bom, né? Enfim, ela vai lembrar, olha, nem tudo é comestível, né? Nem toda pessoa que você conhece, necessariamente você ama, ou seja, para amar dentro de um determinado sentido, né? Nem todo lugar é uma casa. Então existem dificuldades, obstáculos no caminho da realização e do crescimento. Então, alguns o homem deve evitar, outros superar, mesmo por meio de algum tipo de sabedoria natural inconsciente, como o instinto, né, de pássaros e abelhas, ou de outra forma, né, ele deve ser capaz de reconhecê-los, avaliá-los e escolhê-los ou rejeitá-los, conforme os considera apropriados ou impróprio per si, certo? Então, as tendências instintivas, né, essas forças ou necessidades, né, que dizem outras teorias, né, servem para tornar o homem sensível a objetos particulares que ele deseja conhecer, abordar, possuir. Então, eles dependem de um impulso, comer, beber, acasalar, etc., desencadeado por uma mudança hormonal que é percebida, estimada e posta em prática. Então, tal impulso básico não, tal impulso, desculpa, é básico,
não mais do que o desejo de saber algo, por exemplo, segui-lo, abordá-lo ou conhecê-lo. Mas há uma diferença, nos lembra ela. A diferença, né, entre uma tendência instintiva, como um apetite, e uma tendência emocional, como a raiva ou o medo. O apetite o leva a procurar comida, enquanto a raiva e o medo o impelem a lutar ou fugir de algo que já se conhece. Então, o instinto torna a percepção sensível, enquanto a emoção é o resultado da percepção e avaliação. Então, postulando funções ativas, não precisamos procurar algumas forças básicas, nem derivar todas as emoções, todas as motivações, humanas dessas forças. Em vez disso, fala a querida Magda, descobrimos que o ser humano é motivado pelo que conhece, pelo que valoriza como bom, pelo que deseja e decide obter. Essa parte é interessante porque nos lembra um cara chamado Santo Agostinho, que fala que só se ama o que se conhece, né? Portanto, as razões podem ter uma base instintiva, emocional ou racional. Então, quando um homem concebe algo como bom, agradável, útil, de valor, ele o deseja e age. Ele tem uma razão para tal ação. Sua estimativa da situação também pode ser uma avaliação intuitiva simples ou pode ser baseada em considerações racionais. Em adultos e adolescentes, sempre há uma certa deliberação antes da ação, exceto quando a emoção é inesperada e irresistível. Depois, nos lembra ela da primeira infância, os motivos são geralmente racionais, embora muitas vezes habituais e não reflexivos. Mesmo a decisão de ceder à emoção é uma decisão racional. Então, uma hierarquia de razões se desenvolve gradualmente à medida que a criança começa a entender o que é mais e o que é menos importante. O filho de 2 anos pode desejar tudo o que vê e deve ser ensinado a evitar coisas perigosas. Mas quando a criança começa a entender o que diz a respeito ao aviso da mãe e percebe as consequências que seguem o toque de um fogão aceso, por exemplo, ou de uma faca afiada, a criança começa a ser cautelosa, mesmo sem ela avisar. Então, gradualmente, a criança começa a perceber que não pode ter ou fazer nada simplesmente porque nem tudo é bom para ter ou fazer. Então a criança começa a sentir a necessidade de autodisciplina, de negar a si mesmo, né? Negar a si mesmo uma coisa para possuir outra. Então o menino pode perceber que se empanturrar de doces e ganhar muito peso lhe dará a chance de entrar para o time de futebol. Se ele quer fazer parte do time, ele tem que desistir de doces e estar preparado para negá-los novamente e novamente. Certo? Então, o que é geralmente chamado de vontade forte, nos lembra ela, é simplesmente uma prontidão para aderir a uma das opções de ação, por mais desagradável e insatisfatória que seja. Então, a formação do self ideal, nos lembra ela, essa escolha racional de condução de ação acaba por estabelecer uma hierarquia de valores. O que se estima muito é o que queremos com tanta intensidade que abrimos mão de qualquer outro prazer ou satisfação para não perdê-lo. Então, esse objeto tão desejado é a nossa meta de vida, o que ansiamos em nosso coração e o que, ao desejá-lo, acabamos alcançando. Nosso eu ideal, nos lembra ela, começa a se formar assim que a criança pode admirar a excelência e desejar se modelar nela. Ela puxa, como Freud observou, a criança assume principalmente os pais como modelo porque, ao conhecê-lo e amá-los, descobre que eles são admiráveis, que possuem qualidades que faltam à criança. Então, o pai ou a mãe são grandes, fortes, valiosos, totalmente admiráveis. Ser como o pai ou a mãe é conveniente, mesmo que exija esforço e abnegação. Então, visto que a admiração e o amor, como outras emoções, são tendências para a ação, eles incitarão a criança a fazer o que for necessário para alcançar o seu objetivo.
certo? E ela continua, e ela nos lembra que com o início da reflexão e aumentada cada vez mais ao longo do desenvolvimento, a criança passa a corrigir a hierarquia de valores estabelecida por suas ações. O adolescente começa a perceber que precisa segurar a nossa mão para alcançar seu self ideal. Então ele armazena informações sobre si mesmo e o mundo ao seu redor. Decide o que quer fazer da vida, escolhe seu trabalho e compara como é e como que ele deveria ser. O self ideal de um homem é o índice de sua maturidade. Embora, nos lembra ela, o self ideal seja escolhido em parte involuntariamente, em parte após reflexão, ele não é puramente subjetivo. Então, embora seu ideal reflita o melhor que pode ser alcançado por esse indivíduo, dado seus dons, suas forças e suas limitações, suas circunstâncias particulares de vida, é objetivamente válido como um termo de seu desenvolvimento. Então, cada indivíduo só pode aspirar e alcançar sua perfeição, a perfeição de sua individualidade e de sua humanidade. Certo? Então, quando o self ideal de um homem é errôneo ou perverso, ele está, na verdade, agindo contra os requisitos mais profundos de sua própria natureza. Quando usamos inadequadamente qualquer uma de nossas funções, coletamos insatisfação e desconforto, como quando tentamos mover nossos músculos de forma dolorosa ou quando tentamos ler no escuro. Então, da mesma forma, nos lembra ela, não seremos felizes nem contentes se escolhermos um eu ideal que seja impróprio ou mesmo um que seja inferior ao que nossa natureza pode alcançar. Meus amigos, isso aqui é sensacional, vocês precisam gravar isso. Vou repetir. Vou repetir adaptando ao teu atendimento, né? Você que é profissional, que é terapeuta, enfim, o seu paciente não vai conseguir alcançar uma felicidade e nem ser uma pessoa contente na vida se ele não escolher um eu ideal, entende? Se ele escolher um eu impróprio, né, ou inferior ao que a natureza dele pode alcançar. Então lembra, nascemos ao aperfeiçoamento. Quantas terapias, quantas abordagens querem destruir necessariamente esse potencial que nós temos na nossa natureza. Certo? Então, assim como o trabalho monótono traz tédio para aqueles que são muito inteligentes para si, almejar algo menos do que o melhor em nós trará tédio, mal-estar, desilusão e, por fim, desespero. Então, um homem pode escolher um ideal de si mesmo que seja objetivamente válido e que o represente idealmente a humanidade conforme está incorporado naquele indivíduo em particular. Mas ele também é livre para escolher um ideal de si mesmo para satisfazer sua própria conveniência, para buscar uma atração particularmente uma atração particularmente excitante, podemos colocar assim. Então, se o seu ideal de si mesmo for objetivamente válido, ele experimentará, né, um remorso angustiante cada vez que agir de forma contrária a esse ideal. E assim, rapidamente, recuperará a direção em direção ao seu eu ideal. Se seu eu ideal de si, né, está abaixo de seu potencial ou é subjetivo e distorcido, ele pode escapar do remorso ao agir de forma contrária aos seus interesses, mas não pode escapar do conflito inconsciente entre a tendência à autoperfeição inerente da sua natureza e o caminho pessoal que ele traçou para si mesmo. Então, essencialmente, esse conflito é um choque entre o potencial natural da pessoa e sua vontade, e entre o seu desejo inconsciente de ver algo fora de si e o desejo de encontrar um atalho para a realização e satisfação imediata. Né? Olha que parte particularmente espetacular. Né? Então, quando a gente consegue visualizar isso, nós temos para a perfeição. E é ali
em direção a esse aperfeiçoamento, que a gente vai trabalhando o nosso eu ideal, sem fugas, né? Então, continua ela, né? Em geral, nos lembra, os homens são atraídos pelos confortos que prometem as delícias dos sentidos, pelo amor à própria carne e sangue, podemos dizer assim, né? Pelos que estão ligados a eles pelos laços de sangue e afeto, e pelo que podem realizar no mundo, que trazem seu valor ou fama. Então, o mundo e a carne, nos lembra ela, despertam uma atração difícil de resistir, mas fora da escala de seu valor genuíno como seres humanos. E aí ela fala que é aqui que a religião corrige nossos valores e direciona nossa atenção para um ideal que ultrapassa em muitos o que o homem pode criar para si mesmo, certo? E ela fala que o Apocalipse diz que o homem possui um destino que vai além de qualquer bem que possa realizar neste mundo, que o desejo de conhecimento perfeito, de amor e compreensão infalíveis, de felicidade infinita, pode e encontrará satisfação em Deus, que é tudo em todos. Isso coloca, então, nos lembra ela, a meta da vida humana em união com Deus, né? Um ideal que irá organizar as ações do homem e trazê-lo à harmonia. Então, se a união com Deus é o nosso objetivo, os conflitos da vida humana podem ser resolvidos porque não só promete satisfação completa, mas também que reduz a atração pelas coisas boas da vida que podem distrair nossa atenção. Então, reconhecendo o caráter simbólico da nossa alegria na companhia humana e o prazer da boa saúde e do bem-estar físico, mesmo artísticos, científicos e culturais, ela fala que podemos agora suportar sua precariedade sem frustrações e sofrer sua falta ou perda sem desespero. Então, antes de escolhermos esse ideal de personalidade, devemos ter a convicção de que ele pode ser alcançado e que foi alcançado por pelo menos alguém da raça humana. Mas o homem, nos lembra ela também, mais admirável, tem imperfeições, né? Óbvias, né? Imperfeições óbvias que diminuem seu valor como modelo. E os ideais mais elevados não são atraentes o suficiente no abstrato para inspirar a vontade de se submeter à infinita disciplina necessária para agir consistentemente conforme o ideal exige. Para o cristão, nos lembra ela, que reconhece Deus como fim último e Cristo como caminho e vida, é fácil estabelecer e preservar sua própria hierarquia de valores e se seguir os passos daquele que é o modelo de toda perfeição humana. Então, um homem pode seguir o caminho que Deus preparou para ele, se quiser atingir seu destino último, mas também se tiver que encontrar a harmonia interior e a paz de espírito de que necessita na vida diária. Então, ela fala que não importa quão bons sejam seus talentos ou quão favoráveis sejam as circunstâncias. Um ser humano não pode alcançar a perfeição possível se simplesmente seguir suas inclinações indiscriminadamente. Sua tendência emocional natural de possuir tudo o que gosta, inevitavelmente o leva a entrar em conflito com seu desejo de objetivos mais úteis. Então, se ele se afastar, vamos entender, né, de um ideal próprio e válido e continuar a se curvar a cada atração passageira, sua personalidade permanecerá infantil, embrionária e será teimosa e egocêntrica por toda a vida. Então, o fato, né, de os humanos não desenvolverem necessariamente personalidades maduras é demonstrado, então, pela necessidade crescente de psicoterapia e outros métodos de correção e reeducação. Mas o homem cuja vida está centrada em Deus alcançará não apenas a maturidade, mas também a santidade. Então, essa teoria psicológica apresenta uma imagem do homem que leva em consideração seus instintos e tendências emocionais,
mas também sua responsabilidade, sua autodeterminação e seu desejo de felicidade. Absolutamente psicologia atomista o que ela está falando aqui, né? Então, ao estabelecer um ideal próprio válido, a religião se torna um fator essencial, sem o qual o homem estará abaixo do potencial. Então, a meta do homem se torna a perfeição de sua individualidade, de sua humanidade, que é alcançada seguindo o melhor que ele conhece. Então, essa imagem do homem está aberta à investigação científica, assim como qualquer uma das imagens rivais que ela descreveu, né? E aí ela fala que não devemos postular conceitos explicativos que não podem ser provados, como forças ou necessidades, energia psíquica, libido ou uma vontade universal de poder. Ao invés, somos livres, nos lembra ela, para examinar a forma como o homem percebe, aprende e decide a ação. Somos livres para descobrir suas aspirações, sua hierarquia de valores, para ver o que ele quer fazer de si mesmo. Então ela termina falando que para propósitos clínicos, assim como para pesquisa, tal abordagem é mais realista e mais promissora do que uma imagem do homem construída no modelo do rato, da máquina ou de uma mente infantil. Então, o que ela apresentou para nós aqui é uma imagem realista, altamente conectada com a ideia da psicologia atomista, indo contra esse modelo, né, que a imagem do homem construída a partir de um rato, a partir de uma máquina, a partir de uma mente infantilizada. Olha que ponto. Então, meus amigos, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Amanhã, dia 6 de setembro, eu vou abrir as inscrições para a 10ª turma do meu curso Psicologia Atomista na Prática. Eu vi que vocês pediram para mim, até abrir a votação lá no nosso grupo, né, do Telegram. E muitas pessoas me mandaram também mensagem no direct, no WhatsApp. Então, eu estou abrindo aqui. Amanhã, vocês terão acesso ao link da página com todas as informações. E é óbvio que vocês podem contar comigo para ajudá-lo a fazer esse curso, tá? Mas isso vocês vão ficar sabendo melhor a partir de amanhã. Uma coisa que eu posso revelar agora é que este livro aqui que está embrulhado, nunca abri, vai ser um livro sorteado para todos os alunos. Quem fizer parte da turma 10 poderá ganhar. Eu vou sortear um livro e um dos meus alunos da turma 10 vai ganhar esse livro. O livro da Mariana de Ruski Crespo, chamado Criados para a União de Amor, Psicoterapia e Crescimento no Amor. Para vocês que assistem às aulas de Psicologia Atomista, já assistiram muitas aulas da Mariana. A Mariana é um espetáculo, esse livro aqui é absolutamente sensacional, tá bom? Então, fiquem lá no grupo, até porque as aulas de Psicologia Atomista não vão parar, não é porque o curso vai acontecer que eu vou parar de fazer as aulas, não, as aulas vão continuar durante o curso, posteriormente ao curso também, mas eu gostaria muito que você fizesse parte desse curso, porque é um curso onde tudo isso que a gente está aprendendo aqui vai ser colocado de forma prática. Então você, como profissional da psicologia, tenho certeza que você vai pegar aquilo ali e aquilo vai trazer para você um arcabouço prático muito saudável. Para você que não é da psicologia, tenho certeza que ao entender, que vai dar para entender, tenho certeza, até porque já tive arquitetos na turma, donas de casa, enfim, ao entender esse curso e aplicá-lo de forma prática, você também vai mudar a sua própria vida, tá bom? Então, fique atento ao Telegram, agradeço a cada um de vocês pela aula, não esqueça de compartilhar esta aula, de me marcar, etc, etc, etc. Ok? Então é isso, pessoal, estamos juntos, muito obrigado, e é isso. Valeu. Tchau, tchau.